Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Quando você planeja o futuro, o tempo fica a seu favor. Você cresce, se fortalece, alarga seus braços e protege a todos que chegam. O América Planos de Saúde dobrou de tamanho para melhor lhe atender. O Hospital Fêmea é nossa nova incorporação. O América melhorou o atendimento em pronto-socorro, maternidade e pediatria. Fêmea, o novo hospital do América Planos de Saúde. Mais uma grande inauguração de mais uma belíssima obra da Prefeitura Municipal de Trindade, Secretaria Municipal de Assistência Social. CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, Marcelo Barbosa. Estão entregando esse Centro de Referência de Assistência Social aqui no Maísa 2. Esta obra irá beneficiar famílias que necessitam de atendimento psicológico, assistencial, orientação sociais, além de cursos profissionalizantes que são oferecidos. Eu fiquei muito feliz de ver as crianças, as pessoas de maior idade também, enfim, todos que vieram aqui hoje, os agradecimentos, de várias pessoas que agradeceram ao gestor Jânio Darro. São 2 aqui na região leste e 2 na região central, para atender a comunidade de Trindade. Sem dúvida nenhuma, nós precisaríamos de mais CRAs. Precisaríamos de ter. Esse programa é um programa que nós estamos implementando ele cada vez mais. É um programa fantástico. Prefeitura de Trindade. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. Vamos falar um pouco sobre Câmara de Vereadores, um pouco sobre Prefeitura, Governo do Estado, Assembleia e, claro, as coisas que vêm de Brasília. Para falar sobre isso tudo, está aqui como convidado mais uma vez especial, jornalista, radialista Luiz Gama. Tudo bem, Gama? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Um abraço para você, telespectador. Vamos nós debater um pouquinho das coisas da nossa política. Verdade. O intervalo é rápido, a gente já volta. Fique ligado. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Quando você planeja o futuro, o tempo fica a seu favor. Você cresce, se fortalece, alarga seus braços e protege a todos que chegam. O América Planos de Saúde dobrou de tamanho para melhor lhe atender. O Hospital Fêmea é nossa nova incorporação. O América melhorou o atendimento em pronto-socorro, maternidade e pediatria. Fêmea, o novo hospital do América Planos de Saúde. Programa Goiás na Frente. O que será feito nas cidades do interior? Todos os prefeitos já foram ouvidos? O programa Goiás na Frente foi construído com base no diálogo.
Todos os 246 prefeitos do estado foram recebidos, independente de partidos, e apresentaram as demandas de suas cidades. O resultado já pode ser visto. As obras estão começando em todas as regiões do estado. No total, serão aplicados 500 milhões de reais em convênios municipais, que já estão em processo de aprovação. Os investimentos do programa Goiás na Frente foram definidos em comum acordo, com foco no que cada cidade precisa. Uma forma inovadora de gestão, onde se ouve e se faz em conjunto, respeitando a realidade de cada município. Os recursos estão disponíveis para os prefeitos de todas as cidades. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Muito bem, programa de hoje recebendo o radialista, jornalista Luiz Gama. Gama, vamos começar falando sobre Assembleia e de um assunto que remete à base aliada. Por quê? Porque lá na Assembleia está sendo discutida a PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata da limitação da redução dos gastos públicos. E vendo o VT feito pela repórter Cláudia Bueno, você vai entender por que a gente vai falar sobre base aliada. Confira. Ficou para a próxima semana a apreciação da PEC que limita os gastos públicos em Goiás pelos próximos 10 anos. 6 deputados da base governista apresentaram voto separado na CCJ e agora o governo quer dialogar melhor com os parlamentares. Nós estamos discutindo os relatórios, o relatório da liderança, conversando com cada parlamentar para que nós possamos, na semana que vem, deixar ela tranquila para ser votada. Nós precisamos de um quórum qualificado de 25 parlamentares. Os 31 deputados da base têm compromisso nessa votação, mas claro, nós vamos respeitar cada um porque nós dependemos de cada voto e não vamos atropelar ninguém aqui. O grupo é liderado pelo deputado Cimeison Silveira. Eles querem que servidores da saúde, educação e segurança pública sejam retirados da PEC. Quando nós falamos de prestação de serviço público, nós temos um tripé que é o eixo de qualquer atividade pública, que é educação, segurança e saúde. Então o nosso voto em separado, ele busca resguardar esse tripé que é essencial para a prestação do serviço público. O presidente da Casa, deputado José Witt, acredita que o debate do projeto ainda se estenderá por alguns dias. Com certeza não conseguiremos aprová-la na semana que vem, porque deverá ser apresentado também emendas pela oposição até para dificultar a tramitação no projeto. Ele deve retornar para as comissões. Então eu acredito ainda que vai aí umas 4, 5 sessões para que ela possa ser deliberada, aprovada ou não. Gama, questão é matemática, né? Já existe a oposição que quer se contrapor a esse projeto, essa proposta, e também agora integrantes da base aliada. Juntos eles podem inviabilizar a votação, a aprovação dessa PEC. Por quê, Gama? O que é que está acontecendo nessa base aliada? Porque essa questão do limite do teto de gastos do governo é uma questão que faz com que muitos assuntos não sejam tão populares do ponto de vista político. E aí tem muita gente que adora ser governo, quer o bônus de governar, mas não quer o ônus.
Esse é o momento do ônus. Por quê? Porque é uma medida impopular, mas é necessário. O Estado de Goiás, os estados brasileiros não podem mais continuar como estavam. E o nosso caso não é diferente dos demais estados do Brasil. Há necessidade de moralizar as contas, de se ter um Estado do ponto de vista organizacional e administrativo, não é? Nas mãos do governador, nas mãos do governante. Não pode-se mais governar à base do achômetro. A base aliada, penso eu, apesar de bater cabeça, de tentar não ser tão impopular ou não demonstrar ser tão impopular ao seu eleitorado, mas vai ter que pagar o preço de ser governo. É mais ou menos o que está acontecendo em Brasília, onde se discute a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, quer dizer, o governo tem essa dificuldade por conta de aliados que não querem se desgastar politicamente. Politicamente é exatamente a mesma questão, Paulo. O mesmo problema do Temer é o problema do governador Marconi. É evidentemente que a proporção aí é bem diferente. Agora, o problema do Temer é o mesmo, inclusive algumas traições dentro da sua própria base, votos que ele considerava, ou que o governo considerava absolutamente tranquilos, acabaram saindo pelas mãos, exatamente porque o parlamentar, nessa hora, principalmente quando vai chegando o ano da eleição, ele costuma querer fugir de assuntos não tão populares, Paulo. E mais do que pensar exatamente no cidadão, acaba pensando em si próprio, porque ele está pensando na reeleição dele. Sim, ele não quer perder votos, ele não quer parecer que é um parlamentar impopular. Porque foi eu ajudei a acabar com o direito do trabalhador, foi eu que ajudou a fazer isso, eu que ajudou a fazer aquela coisa impopular. Então, na verdade, tem muito parlamentar que, até de uma certa forma, de modo oportunista, costuma fugir, costuma abandonar o barco governista nesses momentos um pouco mais delicados. Tá bem, vamos falar um pouco sobre política 2018. Nós conversamos essa semana com o secretário de Cidades, Vilmar Rocha, que também é presidente estadual do PSD. E a gente separou um trechozinho de poucos segundos, mas que são muito importantes, para que a gente veja qual é o pensamento, qual é o humor de, principalmente, Vilmar Rocha em relação ao ano de 2018. A Cláudio Bueno, nosso repórter, perguntou a ele sobre 2018, ele disse aquilo que ele já disse um monte de vezes, que isso só vai ser decidido lá na frente, etc, etc. Ela quis saber isso aqui agora dele, veja só. Na chapa do vice-governador José? Não está decidido isso não, só o ano que vem. Quer dizer, Vilmar Rocha mais uma vez mostrando que não está tão afinado assim, ou está afinado com a base, com o Zé Hélito e com o Marconi. O PSD não é 100% afinado politicamente com o projeto do Palácio das Esmeraldas. Não é 100%, por quê? Porque ele, PSD, quer um espaço que politicamente ele não tem. Ele defende, ele luta para ter um espaço, e aí o espaço seria para a ocupação, em nome do PSD dele, Vilmar Rocha, ou uma candidatura de governador ou uma de senador. Ele já me disse isso textualmente. Ou ele será candidato a governador ou ele será candidato a senador. Candidato a governador ele não dá conta de ser. O PSD não tem bala na agulha, não tem cacife político para isso. E com o governador Marconi Perillo não participando de um projeto nacional, eleitoralmente falando, fica também complicado para o Vilmar Rocha uma vaga, inclusive, para disputar o Senado. Daí essa indefinição. Naturalmente que nesse momento ele não dá conta de dizer com quem ele vai caminhar. Pois é, e caminhar sozinho, ele dá conta de uma eleição? Não dá. O PSD precisa olhar para o próprio umbigo e ver, por exemplo, o episódio. O exemplo do que foi a eleição municipal. O que aconteceu na eleição de Goiânia? Ele, PSD, teimou, bateu o pé, não quis acompanhar a base, não quis acompanhar o candidato do Palácio das Esmeraldas. O que aconteceu? O candidato dele, embora tenha recebido alguns elogios do ponto de vista da sua participação política, do discurso, o próprio programa eleitoral, mas eleitoralmente falando, do ponto de vista do resultado, foi um fiasco. Se quiser andar sozinho, o PSD de Vilmar Rocha, na eleição de 2018, vai ser um fiasco, a exemplo do que foi na eleição de Goiânia. E essa história, essa análise serve também para outros partidos que pensam da mesma forma. PR, PTB, quem mais? Que diz que quer um espaço na chapa majoritária. PR, PTB, o PSB, né? O PSB de Lúcia Vânia. O próprio PSD. Vale, nesse aspecto de caminhar sozinho ou mais ou menos sozinho, o que vale para o PSD vale para os outros. Agora, o que seria viável no caso deles é se dessem conta de reunir todos, né? PR, PSB, o próprio PPS, o PSD, se eles dessem conta de reunir num projeto só, aí sim poderia ser algo interessante. Pois é, mas aí a briga vai continuar, né? Porque são 4 para poucas vagas, né?
As cadeirinhas serão poucas da mesma forma. São 4 para muita gente. Nós falamos aqui do PR. No PR tem gente que quer. No PSB tem gente que quer. No PSD tem gente que quer. No PTB tem gente que quer. Só aí já seriam umas 6 vagas a serem ocupadas. Só tem 4. A briga se transferiria, né, de uma base hoje comandada pelo governador Marconi Perillo para uma nova eventual grupamento, um novo eventual grupamento, onde a briga vai ser a mesma. Então, não vai adiantar nada eles se unirem. Não vai adiantar nada, seria uma nova terceira via, com um viés político eleitoral completamente diferente, mas que com toda certeza bateria muita cabeça e, ao meu ver, aqui no estado de Goiás, sem espaço para sucesso político eleitoral. Tá bem, vamos chamar o intervalo comercial, a gente volta rapidinho, fique ligado. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em vasos de planta. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Mais uma grande inauguração de mais uma belíssima obra da Prefeitura Municipal de Trindade, Secretaria Municipal de Assistência Social. CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, Marcelo Barbosa. Estão entregando esse Centro de Referência de Assistência Social aqui no Maísa 2. Esta obra irá beneficiar famílias que necessitam de atendimento psicológico, assistencial, orientação sociais, além de cursos profissionalizantes que são oferecidos. Eu fiquei muito feliz de ver as crianças, as pessoas de maior idade também, enfim, todos que vieram aqui hoje, os agradecimentos, né, de várias pessoas que agradeceram ao gestor Jânio Darro. São 2 aqui na região leste e 2 na região central, para atender a comunidade de Trindade. Sem dúvida nenhuma, nós precisaríamos de mais CRAs. Precisaríamos de ter. Esse programa é um programa que nós estamos implementando ele cada vez mais. É um programa fantástico. Prefeitura de Trindade. Quando você planeja o futuro, o tempo fica a seu favor. Você cresce, se fortalece, alarga seus braços e protege a todos que chegam. O América Planos de Saúde dobrou de tamanho para melhor lhe atender. O Hospital Fêmina é nossa nova incorporação. O América melhorou o atendimento em pronto-socorro, maternidade e pediatria. Fêmina, o novo hospital do América Planos de Saúde. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o jornalista, radialista Luiz Gama, cidadão trindadense, é isso? Cidadão trindadense por nascimento e cidadão goianiense. Por direito e de fato também, né? De há muito tempo. Mas eu falo de Trindade porque eu tenho falado com alguma frequência aqui do prefeito de Trindade, que tem dado um exemplo para outros colegas dele, principalmente aqui em Goiás, porque ele tem feito uma administração que não ocupa as manchetes negativas, né, Gama? Não.
O Jânio é um cidadão muito cuidadoso com a administração de Trindade, é o cara certo no local certo, na hora certa. Ele tem feito uma série de inaugurações, né, ao longo dos últimos tempos, enquanto os prefeitos estão aí muitas vezes desnorteados, né, tentando saber onde é que vai achar dinheiro. Brasília é um dos caminhos, só que você prefeito, precisa ter um projeto consistente, porque muita gente chega em Brasília achando que de lá já vai sair com uma sacola de dinheiro. Não é assim, tem que ter projeto bem feito, bem elaborado, porque o pessoal é rigoroso na liberação de recursos. Você tem que ter na sua equipe, no caso do prefeito, o caso de Aparecida de Goiânia e de Trindade, que tem profissionais especializados em realizar projetos nas mais variadas áreas da administração. Por isso que eles batem na porta em Brasília e a porta se abre. É o que aconteceu essa semana também com o prefeito de Aparecida, bem lembrado, o Gustavo Mendanha, que esteve lá por conta de um evento da Frente Nacional de Prefeitos e aproveitou o tempinho vago ali para bater de porta em porta ali, para conseguir recursos, inclusive por um problema sério em Aparecida, que é o das erosões. Gama, falar da Câmara de Vereadores de Goiânia, Câmara que está com 6 comissões especiais de inquérito em andamento, uma delas é para apurar irregularidades na SMT, Secretaria Municipal de Trânsito. E essa semana, a batata, pelo que o próprio vereador Jorge Cajuru disse, a batata está assando para o hoje presidente da Câmara de Vereadores, André Azeredo, que foi presidente da SMT, na época em que houve uma compra de cavaletes e que esses cavaletes, segundo denúncias, segundo o vereador Elias Vaz, né, que está comandando essas investigações, já há comprovação de irregularidades na entrega desses cavaletes, mais de 7 mil cavaletes. Como é que você vê isso? Das 3 comissões especiais de inquérito da Câmara Municipal de Goiânia, evidentemente que nós somos céticos em relação ao resultado disso tudo, por causa daquilo que a gente viu na história da própria Câmara. Mas dessas 3, eu boto maior fé nessa SEI da SMT, até porque as irregularidades lá são tantas, Paulo, mas são tantas que é um verdadeiro batom na cueca. Não há necessidade de se intensificar tanto assim as investigações nessa SEI para você perceber que houve irregularidades e não dá também para esconder quem são os responsáveis por muitas dessas irregularidades. Eu boto muita fé nessa SEI da SMT, que dali desse mato vai sair coelho. E uma das revelações dessa SEI foi durante o depoimento de uma funcionária que, enquanto estava na SEI, ganhava R$9 mil por mês. Ela própria disse isso durante o depoimento, e ela contribuiu, segundo o vereador Jorge Cajuru, foi a maior contribuição que houve particular para o hoje presidente André Azeredo, de R$8 mil. E aí Cajuru e todo mundo achou muito estranho, inclusive o vereador o Lucas Quitão, que levantou essa informação também junto com o Cajuru. Esse é um dos vários batons na cueca que tem nessa história dessa SEI. E a história dos cavaletes também. O cidadão diz que vendeu milhares e milhares de cavaletes, entregou, mas não tem a prova de que entregou. Diz que rasgou o documento. Ela falou, não sei para que serve esse documento, não tem necessidade. O advogado dele dizendo, não tem necessidade, jogou fora. Como, meu filho? Que diacho de empresa é essa? Que não quer dizer que você tem uma empresa, fabrica cavaletes ou qualquer outro produto, entrega o produto e você não tem prova de que aquele produto saiu da sua empresa e foi entregue. Ele não tem nenhuma prova, sabia? De que os cavaletes foram fabricados, que saíram da empresa dele e que chegaram lá na SMT. É um negócio absurdo. Gama, vamos correr, a gente tem muito assunto para tratar, mas bem rapidamente. Dia 10 de maio está chegando e é a data prevista para que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decida se arquiva ou não a ação que lá existe contra o ex-senador Demóstenes Torres. Com isso, ele conquistaria mais uma grande vitória nessa caminhada dele pela retomada dos direitos políticos e, consequentemente, por disputar uma eleição. Que expectativa você tem? A minha expectativa é de que o Demóstenes realmente ganhe todos os seus direitos políticos. Creio até que ele já terá condições de disputar as eleições de 2018. E se for para deputado federal, o Estado de Goiás vai ganhar um deputado, um parlamentar de altíssimo nível. O Estado de Goiás e o parlamento, no geral, vai ganhar muito com a presença do Demóstenes. Você acha que aquele desgaste dele já ficou para o passado? Não, o desgaste existe, boa parte dele foi recuperado, mas tem muita coisa que não dá para recuperar, mas vai ficar no passado. O Demóstenes, como deputado, por exemplo, conseguiria seguir a sua vida política, mesmo tendo aquela mancha, mesmo tendo aquele desgaste que, em alguns aspectos, não dá para tirar, não dá para esquecer, não dá para jogar fora.
Tá, mas a chance dele de ser eleito... Como deputado federal hoje seriam enormes. Ele ainda tem público, ele ainda tem eleitorado, o Demóstenes tem aqui em Goiás ainda muita gente que acredita no seu potencial como político. E eu acredito que o Demóstenes é um extraordinário parlamentar no Brasil. E ele tem, né? Quer dizer, ele, enquanto nada disso veio à tona, quer dizer, as conversas não vieram à tona, ele era tido como provável candidato à presidência da República, inclusive. Era o principal calo no sapato de Lula e do petralismo. Vamos lá, falando de Brasília, vamos falar de coisas que aconteceram essa semana em Brasília. O Senado, por exemplo, aprovou uma proposta que extingue o foro privilegiado. Só que foi o primeiro turno, ainda haverá o segundo turno, depois terá que ir para a Câmara de Deputados. Você acha que isso, no final, vai dar em alguma coisa ou vai acabar ficando tudo como está? Não, vai melhorar uma coisa. Se bem que é o fim do foro privilegiado para crimes comuns. Sim, crimes comuns. Para presidentes de poderes. Então, vai dar uma melhorada, essa pouca vergonha que existe hoje, ela deixa de existir, nós vamos evoluir um pouquinho no sentido da moralização no que diz respeito à prática de crimes e de ilicitudes por parte de autoridades. Paulo. Lei de abuso de autoridade, também foi aprovada no Senado. Vai dar em alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Tem mudado, mas olha, se acontecer, se a lei final for essa que está sendo aprovada agora nas comissões especiais, etc., sabe o que vai acontecer? Nós teremos uma enorme confusão em função de várias interpretações da lei. Interpretações estas que não poderão significar prisão, punição para juízes que fizerem interpretação diferente. Tem muita confusão pela frente aí, Paulo. E é o que mais tem, né? Interpretação diferente. Completamente. É o que mais tem. É o que mais acontece nas mais variadas instâncias. Pelas leis, inclusive, mal feitas, né? Que permitem brechas. Gama, que pena, nosso tempo hoje foi mais curto, mas agradeço a sua participação, ajudou a gente a falar um pouquinho sobre cada coisa. Obrigado por ter vindo. Obrigado você, Paulo, é sempre um prazer estar aqui comentando as coisas da nossa vida, da nossa política de Goiânia, de Goiás, do Brasil. Um abração. Obrigado, grande abraço, um abraço a você também, obrigado pela companhia, a gente volta semana que vem. Até lá. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Quando você planeja o futuro, o tempo fica a seu favor. Você cresce, se fortalece, alarga seus braços e protege a todos que chegam. O América Planos de Saúde dobrou de tamanho para melhor lhe atender. O Hospital Fêmea é nossa nova incorporação. O América melhorou o atendimento em pronto-socorro, maternidade e pediatria. Fêmea, o novo hospital do América Planos de Saúde. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.